Olá a todos. O grupo é composto por mim, João Vitor, e pelo Elias. Hoje a gente vai apresentar um seminário de catálise, né? Que foi instruído pela docente doutora Kelly. Esse seminário que a gente está apresentando é sobre esse artigo que a gente pegou, que é o catalisador sinérgico de rutênio e nióbio e fósforo com dióxido de titânio para a hidrodeoxigenação seletiva de compostos fenólicos, que foi desvendando o potencial de lignina. O artigo foi publicado na revista molecular Catalysis, da Elsevier, no ano de 2025. A pesquisa foi conduzida por um grupo internacional de pesquisadores da Universidade da Suécia, da Itália, da Finlândia e também da Índia, incluindo a Umea University e também a University Padova. Agora eu vou falar com vocês a definição do processo, que foi o processo de hidrodeoxigenação seletiva de fenólicos. A hidrodeoxigenação seletiva, também conhecida como HDO, é uma reação que remove grupos oxigenados da molécula, normalmente como água, usando o hidrogênio em presença de um catalisador. A seletividade dela é importante para obter hidrocarbonetos específicos com um alto valor agregado para a indústria química ou a de combustíveis. Os tipos e a classificação de catalisadores utilizados nessa pesquisa eles são catalisadores multifuncionais. Ele foi utilizado o rutênio, que é um metal ativo para uma ativação de hidrogênio. Também foi utilizado o niobato fosfato, que é um sólido ácido com sítios de acidez de Bronsted e Lewis, e também o dióxido de titânio, que foi utilizado como um suporte mesoporoso estável que fornece uma acidez de Lewis adicional àquela reação. O tipo de processo feito nessa pesquisa é um processo heterogêneo, pois ele envolve um catalisador sólido que atua sobre reagentes dissolvidos em fase líquida, como que é o eugenol em ciclo hexano, sobre uma atmosfera de hidrogênio gasoso. O catalisador utilizado foi sintetizado na forma de pó sólido mesoporoso e utilizado em reatores de tipo autoclave, onde permaneceu fisicamente separado na fase líquida durante toda a reação. Após a reação, o catalisador foi recuperado por centrifugação, comprovando assim sua reciclabilidade e sua estabilidade também nesse processo. E aí o monitoramento que foi feito no processo catalítico, o monitoramento foi utilizado duas técnicas, que é a técnica de cromatografia gasosa, que foi feito para quantificar a conversão e a seletividade dos produtos, e também a espectroscopia de infravermelho, que foi feito para monitorar os grupos funcionais que participavam da reação e de todo o processo. Também foi feita uma análise em diferentes tempos, foi feita uma análise em diferentes intervalos de 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas para acompanhar a evolução dessa reação e foi feito sobre condições controladas de pressão e temperatura, onde o tempo reacional ele foi ajustado para otimizar melhor esse rendimento. A conversão e a seletividade ela foi feita calculada, né, com base na fórmula onde a conversão é igual ao mol inicial menos o mol final dividido pelo mol inicial, né? Aí fizemos esse cálculo, né, que é utilizando 1,2 milimol de eugenol inicial, mas não tinha nenhum eugenol remanescente ou intermediário. Então a conversão, fazendo todo o cálculo, dava 100%. Já a seletividade, a gente utilizou essa equação, que é a da concentração do produto sobre a concentração do eugenol consumido. Fizemos esse cálculo, que é o consumo do produto, a concentração do produto é de 1,14 milimols e a do eugenol consumido foi de 1,12, de 1,2 que a gente viu anteriormente. Fazendo os cálculos da seletividade, a gente chegou que a seletividade de tudo isso deu cerca de 95%. Bom, pessoal,
Bom dia a todos. Eu sou Elias e agora eu vou falar um pouco sobre os resultados do TOM e do TOEFL. Mas primeiro eu vou apresentar uma tabela com algumas informações que já foram dadas. Aqui a gente tem o substrato do eugenol, né, que a gente achou 0,012 mols. A gente tem a massa do catalisador total, que convertendo para gramas a gente achou 0,050 gramas. O teor de rutênio no catalisador, que a gente achou 2,5% em massa. A massa de rutênio, né, que em gramas deu 0,00125 gramas. A massa molar do rutênio, que deu 101,07 gramas por mol. Os mols de rutênio, né, que a gente achou 1,267 vezes 10 a menos 5 mol. E a conversão do eugenol, né, em 100%, que deu 0,012 mol do produto. Falando agora um pouco sobre os cálculos, né? A gente tem o TOM e o TOEFL. O cálculo foi feito usando duas fórmulas. O TOM, né, que é o turnover number, que é a quantidade total de moles de produto formado por mol do metal catalítico. Então, como vocês podem observar, a gente tem o mol do produto formado, que, como eu apresentei para vocês, deu 0,012 sobre o mol de rutênio, que é 1,237 vezes 10 a menos 5. E a gente achou um valor de 97. Aí, para achar o TOF é o Turnover Frequency, que é o tom dividido pelo tempo reacional. Aí, como vocês podem ver, a gente tem dois cálculos. Um é em tempo por segundo e o outro em tempo por hora. E fazendo o cálculo, né, colocando 97, que é o tom, dividido pelo o 12, né, que é o tempo reacional. Desculpa, eu tinha esquecido de falar. Da reação, vezes 3.600 segundos, né, que é uma hora. E a gente acha o valor de 0,0225 por segundo. E o TOF por hora, né, que é o tom dividido pelo tempo, né, o tempo reacional, que é 97 dividido por 12, a gente achou 8,08 horas. Bom, falando um pouco sobre a reusabilidade e estabilidade do catalisador, como vocês podem observar, o catalisador ele foi reutilizado por 7 ciclos consecutivos. Após cada ciclo, o catalisador ele foi recuperado por centrifugação. Após 7 usos, a atividade caiu apenas de 100% para 91%, o que é considerável bom. E também a atividade restaurada, né? Como eu tinha falado, após a recalcinação, ela foi completamente restaurada, indicando uma generação dos sítios ativos. E em estabilidade estrutural, a gente observou uma ótima estabilidade do catalisador ao longo dos ciclos, essencial para aplicações industriais. Falando um pouco sobre a estabilidade estrutural e a resistência à lixiviação. As análises detalhadas por espectroscopia e microscopia confirmaram uma excelente distribuição homogênea do rutênio e do nióbio na estrutura do catalisador. Mesmo após múltiplos ciclos e reuso, não foi observada lixiviação significativa nos metais ativos. Qualquer pequena perda da atividade foi atribuída ao acúmulo de coque na superfície do catalisador, um fenômeno comum que pode ser totalmente revertido por tratamento térmico e regeneração. Bom, como conclusão, né, eles, né, poderão concluir que o catalisador de rutênio, fosfato de nióbio e dióxido de titânio é uma solução altamente promissora para a hidrodeugenação do eugenol. Demonstrou alta conversão e seletividade sob condições brandas. Sua excelente reusabilidade e estabilidade garantiram viabilidade em aplicações industriais. E a sinergia entre seus componentes é crucial para o mecanismo de reação eficiente. Bom, e essa é a referência do artigo, né, que a gente botou o seminário tirando as informações. E é isso, muito obrigado a todos.